Acomode-se na sua poltrona, você que assiste a gente pela televisão. Se recline na sua cadeira, você que assiste a gente aí pela internet, aí no seu computador, porque começa agora o Código Aberto. Na semana passada a gente estudou um pouquinho sobre como podemos viver no Espírito e a gente viu que uma dessas manifestações é o nosso relacionamento com o próximo. Você sabia que a igreja é uma família? E como você tem tratado os membros dessa família? Hoje nós temos um programa muito especial e eu já queria começar lançando para você o código de hoje. Pegue um papel, pegue uma caneta e anote. Está aparecendo agora na sua tela o código de hoje. Você está vendo aí várias vezes a palavra eu e ou antes ou depois tem um tracinho que você vai completar com uma outra letra. Então tem aí traço eu, traço, quer que eu olhe o traço eu, problema, não o traço eu. Tá complicado? Tá muito simples, é só você completar esses espaços aí, esses traços com uma outra letra e dar um sentido para essa frase. Você sabe qual é o presente de hoje? O presente de hoje está imperdível, são 2 DVDs maravilhosos. O primeiro é o do Arautos do Rei, O Dia Enfim Chegou, e o DVD Salmos, que a gente já sorteou aqui algumas vezes. Você vai ganhar hoje os 2 DVDs se você tuitar pra gente a resposta. Anota aí, @códigoabertoNT. Tuite pra gente a resposta, a frase completa com esses espaços aqui, com esses traços aqui. Mais uma vez, celebrando para você aí, traço, eu, traço. Quer que eu olhe o traço eu, problema, não o traço eu. Tá muito fácil e eu gostaria de agora apresentar os meus convidados e já quero saber se vocês sabem o código de hoje. Pela cara de vocês, estão perdidos aí. Totalmente. A gente tá rindo, fica engraçado falando assim as palavras. Fica, né? Tá um negócio engasgado aqui, mas o pessoal que está vendo aí pelo GC vai ter um sentido aí, tem uma lógica. E tem que anotar, né? Porque tem que anotar, é melhor. Anotar, pega papel e caneta. Anote, tente adivinhar, mas não deixe de assistir o programa, é claro, né? É porque tem gente que fica o programa inteiro. Fique no intervalo, tentando adivinhar, preste atenção. Preste atenção no programa, que o assunto de hoje é muito importante. Vocês estão vindo aqui já pela 3ª vez nessa temporada. Eu queria que vocês se apresentassem, dissessem o nome de vocês, de onde vocês vêm mais uma vez. Começando então pela minha digníssima esposa, que eu já começo apresentando. Mulher virtuosa, quem achará? Eu achei. Por favor. Eu sou a Marla. Você não vai agradecer o elogio que eu te fiz? Eu tenho a honra de ser esposa deste lindo apresentador. Obrigado. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Nós moramos no IAN, a Faculdade Artes da Bahia. Lá nós trabalhamos na área de música, eu trabalho na área de música lá. E estamos aqui hoje para discutir um assunto muito importante. Isso aí. Nosso outro amigo aí, fala seu nome, de onde você vem, o que você faz da vida. Meu nome é Daniel, eu atualmente moro em São José dos Campos, mas nasci em Minas Gerais, Poços de Caldas. Isso aí, trabalho... bonita. Terra muito bonita, muito bonita. Poços de Caldas é cidade turística, né? Então vale a pena aí você que não conhece lá. Mas também trabalho na área de telecomunicação. Então hoje estou aqui para a gente discutir um pouco mais sobre a palavra de Deus. Legal, legal. Tá certo. E antes de eu me apresentar, eu quero dizer que cada um aqui tem alguma coisa a ver com o apresentador, né? Você é a esposa dele, você tem o mesmo nome que ele e eu tenho um topete igual o seu. Olha que beleza. Olha que beleza. Meu nome é André Leite, eu sou jornalista aqui na Rede Novo Tempo, em Jacareí. Eu sou natural de Itapetininga, no interior de São Paulo, onde a gente fala axé, não acredito. Mas atualmente meus pais moram em Brasília, meu pai é pastor. Um abraço pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã. E um beijo pra minha esposa, Miguele, que eu amo tanto. Você já é casado? Você é um cara novo. Eu sou casado, eu só não tô com aliança, de repente alguém pergunta, porque antes mesmo de pagar a última parcela da minha aliança, ela ficou no mar de Ubatuba. Então se você passar por Ubatuba e ver alguma coisa por ali brilhando e dourada, é a minha aliança. Que legal. A sua esposa, ela tem um trabalho aqui na Novo Tempo também. Agora ela tem uma nova função aí. Ela agora é produtora e coordenadora do programa Anjos da Esperança. Trabalha junto com o pastor Odailson Fonseca. Que legal, muito legal. E eu queria saber, então, aproveitando, falando do trabalho da sua esposa, eu queria saber de trabalhos que vocês desenvolvem na igreja de vocês. Todos nós temos um ministério na igreja. A gente sabe que a igreja é uma família, é um corpo e todos nós temos funções. E coisas que vocês têm desenvolvido na igreja, um ministério, uma atividade. Começando então com a Marla, pode começar? Bem, não tem como fugir da parte de música, né? Então, lá, por onde eu passo, a gente trabalha na parte de instrumental, acompanhando os hinos durante os cultos, corais, grupos, mensagens musicais. Então, a música ali é a minha área que eu me encontrei dentro da igreja. Você rege um coral de adolescente lá, Eu rege um coral de adolescentes.
E a gente canta também para louvar o nome do Senhor. São quantos adolescentes, mais ou menos? São cerca de 50, 60 adolescentes. É um trabalho muito desafiador, porque não é apenas cantar, é um trabalho também social, de estar entre amigos, e principalmente um trabalho espiritual, para dar um guia para eles espiritual. Legal, legal. E você, meu xará, Daniel, qual que é o seu ministério na igreja? Fala pra Trabalho gente. com o ministério mais bonito, né? Não por ser jovem, mas com o ministério jovem. Até minha namorada é jovem, quero mandar um beijo para ela. Por enquanto, namorada, né? Que bom que ela é jovem. Em breve, mais ainda. Mas fico feliz de poder trabalhar, a colocar as minhas forças com a juventude. E com essa juventude levarmos para frente o evangelho, que é justamente o assunto que nós vamos falar Então, hoje. nós vamos na progressão adolescentes, jovens, adultos, terceira idade? Não, com idosos. Não, brincadeira. Ultimamente eu tenho descoberto, na verdade não tenho descoberto, a gente deixa Deus guiar a nossa vida. Durante muito tempo eu me envolvi com música, depois eu conheci um pouco de teatro cristão, na época da faculdade, e atualmente Deus tem me dado a oportunidade de poder pregar, falar em diversas igrejas. Então, geralmente eu estou cada sábado em um lugar diferente pregando, não desenvolvendo um ministério numa determinada igreja, mas ajudando num distrito, né, como um todo, falando em várias... Quase um Paulo, viajando, pregando o evangelho. Só precisa ser um pouquinho careca, né? Porque dizem que Paulo era careca, né? Só que eu teria que tirar o topete, né? Talvez o tempo vai se encarregar disso. Tá certo, então não me preocupo. Então é isso aí, gente. Parabéns pelo ministério de vocês. Você que está em casa, você precisa ter um ministério também. Você precisa ser útil na igreja. Gente que só esquenta banco não vai a lugar nenhum. A nossa força espiritual está também em trabalhar para Deus. Isso é maravilhoso. Então, você que está nos assistindo, procure seu talento, ore, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para ti na igreja? E Deus com certeza vai dar um ministério maravilhoso nas suas mãos, como tem dado aqui aos meus 3 amigos aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu queria pedir para minha esposa fazer uma oração então para a gente começar o estudo de hoje, que é muito importante. Oremos. Nosso amado Pai, te agradecemos muito porque o Senhor pode nos mandar o Espírito, Senhor. Queremos pedir o Espírito agora, neste momento, para compreendermos o que iremos estudar. Amém. É um assunto muito importante de relacionamento com nossos irmãos, relacionamento com as pessoas. É um assunto tão crítico, Senhor, porque quantas nós caímos em tentação, Senhor, em pecado nos relacionamentos. Então, nos ajude a compreender e que nada venha de nós, mas somente do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Nós temos, então, um outro convidado que vai participar com a gente pelo vídeo. Vamos assistir, então. Já falaram que existe alguém muito parecido com você? Nem sempre isso pode ser bom, pois a comparação com esta outra pessoa pode ser motivo de orgulho ou desprezo. Todos nós sonhamos ser confundidos com pessoas famosas, mas alguns vão além do desejo da semelhança. Mudam o corte ou a cor do cabelo, a expressão corporal, a tonalidade da voz e ainda outros até chegam a fazer cirurgias plásticas. A britânica Holly Henderson, de 32 anos, gastou o equivalente a R$230 mil para ficar parecida com a modelo Kate Price, conhecida como Jordan. Ela fez a mudança após um rapaz a ter confundido com a celebridade em 2002. Nos 7 anos seguintes, ela gastou tudo o que ganhou em cirurgias para ficar parecida com a modelo. Ela disse assim, eu adorava ser como ela, destacando que havia se sentido mais confiante após as cirurgias estéticas. Mas tudo mudou em 2010, após a queda de popularidade da modelo, quando esta se separou do cantor Peter Andre. Em entrevista a um jornal inglês, Holly disse que quer voltar à antiga aparência e, para isso, vai gastar aproximadamente R$20 mil. O que a gente precisa responder é por que carecemos de tantas referências no mundo social, profissional e até espiritual. Bom, de alguma forma, a nossa jornada não é solitária. Existem encruzilhadas em todos os cantos que encurtam as distâncias e lugares, nos fazendo comuns a pessoas estranhas. Esta é a sensação que a gente tem quando encontramos pessoas que não conhecemos e, no mesmo instante, passamos a amar ou odiar sem aparentes razões. A verdade é que nós somos mais iguais aos outros do que nós admitimos e mais diferentes do que realmente aceitamos. Isso se torna mais complicado quando sai da análise para a experiência.
Muito obrigado, pastor Robson Menezes, pelo seu comentário aí sobre a nossa convivência em grupo. Muito obrigado. Você quer assistir esse vídeo, você pode entrar no nosso blog, está aparecendo aí no seu vídeo, e assistir também aos vídeos anteriores dos outros pastores, os outros comentários introdutórios para a nossa lição, para o nosso tema de cada semana. Visite o nosso blog, comente, acesse o nosso Twitter, sempre esteja junto com a gente, porque a gente quer a sua participação. Pessoal, o pastor falou sobre convivência. Realmente a convivência não é fácil, né? A gente sempre às vezes tem atritos, a gente julga pela aparência. Muita gente olha assim, não gostei desse cabelo aqui não. Não gostei, não foi com a cara. Vocês já tiveram algum primeiro dia de aula, por exemplo, na faculdade, e vocês encontraram com algumas pessoas que vocês não foram com a cara delas, e 3 semanas depois, 1 mês, ou até alguns dias depois, vocês tinham ficado amigos daquelas pessoas que antes vocês tinham julgado assim? Já aconteceu com vocês isso? Isso acontece várias vezes, e é aquele negócio, né? Às vezes a gente pode não querer passar uma determinada impressão, mas passa, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com isso, porque nós somos, a Bíblia diz, né? Nós somos luz para as pessoas como cristãos. Então a gente precisa passar uma impressão do que realmente é ser cristão. A gente falou de brincadeira, eu falei de brincadeira do topete no começo do programa, mas são coisas simples que fazem a diferença. Eu lembro a primeira vez que eu falei para você que eu tinha escolhido esse topete, tem um motivo, porque eu estava na faculdade, eu usava cabelo arrepiado, eu falei, cara, isso aqui não é cabelo de jornalista. Eu preciso ter um outro tipo de cabelo, não sabia o quê. E aí estava passando Daniel Litt, que na época da faculdade a gente estudava no Centro Universitário Adventista em Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo. Ele estava lá passando no refeitório, tal, no restaurante, com o seu topete. Eu falei, tá aí, é esse. Olha só, que beleza. Então é um negócio assim, é simples, mas nós, como cristãos, somos observados, né? Então, sei lá, foi o teu topete que falou alguma coisa para mim aquele dia. Mas isso é um negócio simples, às vezes é o nosso comportamento, né? A nossa conduta realmente é muito importante. E falando sobre conduta, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1, queria que vocês me ajudassem. Paulo ele vai falar uma série de coisas, de orientações para como a gente viver em família, sobre a nossa conduta, a maneira da gente se portar em relação às pessoas, quando elas têm atos talvez que não seriam tão legais assim. Quem que pode ler para a gente? Gálatas 6, 1 e até um pouquinho mais à frente aí. Amém. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então esse texto ele é bem bonito, ele continua até o versículo 5, né? Falando dessa importância que temos de estar próximos dos nossos irmãos, e quando um irmão ele é pego em pecado, ele é surpreendido no pecado, o que a gente deve fazer? Uma lição muito importante para a nossa conduta como cristãos, né? Nós somos exemplo, como o Leite falou, e como a gente deve agir com uma pessoa quando ela é surpreendida em uma falta, em um pecado. Paulo diz que devemos tratá-lo, corrigi-lo com mansidão. Sim. É uma coisa simples, com mansidão, mas isso pode abranger muitas coisas. Vamos pensar, por exemplo, você vê lá um irmãozinho, você está andando pela rua, você viu lá um irmãozinho, está no bar bebendo, digamos. O que você faz? A gente pode fazer muitas coisas. Algumas coisas que a gente não deve fazer. Não é da minha conta. Eu lá vou ter alguma coisa a ver se está bebendo, eu não. Então, não é o certo, porque falou que a gente tem que corrigir. Então, achar que não é da nossa conta já está errado. Ou dizer, bem que eu imaginei, bem que tinha alguma coisa estranha com esse irmão. Olha aí, tá coisa errada que ele está fazendo. Também não é a coisa certa. Ou lá correndo contar para o pastor. Pastor, você não acredita, viu o irmãozinho lá fazendo tal coisa. Não. O que Paulo diz? Que a gente deve chegar para o irmão e aconselhá-lo, corrigi-lo com mansidão. Não com vontade de puni-lo ou sendo agressivo, mas com amor, que é a forma como Deus nos trata, né? Trata o pecador com amor, nós também devemos tratar aquele que peca com amor. Eu fico pensando, deve ser uma coisa muito difícil, né? Você conseguir chegar para alguém e falar assim. Eu vou ser sincero, eu não conseguiria. De verdade, eu não conseguiria. Se eu visse alguém numa situação dessa, eu falo assim, cara, eu não sei. De verdade, eu fico pensando, talvez a única coisa que eu conseguiria fazer de cara é, eu vou orar pelo irmão, entendeu? Mas parece que o que a Bíblia fala, o que Deus pede para a gente, usando Paulo para escrever isso aos Gálatas e agora a nós que estamos estudando isso,
é que parece que precisa ser um pouco mais do que isso, né? Eu falei como se eu fizesse, né? Mas depois que eu estudei, que eu comecei a ver assim, gente, eu acho que tem uma pessoa que eu tenho que ir lá conversar, que não foi bem assim que eu agi. Então, é muito fácil a gente ou sair criticando, contando para as pessoas, fofocando, que é o mais fácil, né? Nossa, você não sabe, irmãozinho fez isso, é a coisa mais comum, sair fofocando, do que ir lá e conversar, que é a parte acho que mais difícil, né? Corrigir alguém chegar para falar. Mas acho que é o nosso papel como cristão. Acho não, tenho certeza, corrigir, né? que você usou, Marla, ela tem um significado no idioma ali original, na Bíblia, significa consertar, e ela é aplicada a algumas coisas, como, por exemplo, o quê? Quem que lembra isso aqui? Em que é usada essa palavra consertar? Uma boa pergunta. Boa pergunta? Então eu vou boa falar, pergunta, já que... porque você não responde. Eu então, posso responder essa sabe. pergunta, então. A gente pode usar aqui em relação, por exemplo, rede de pesca, quando ela quebrava ali o fio ali e tal, então ia consertar com o objetivo para que tudo estivesse unido para pudesse pescar. A gente é uma família, a gente tem que estar preocupado com o bem do outro, porque a gente faz parte de uma rede, podemos dizer assim até literalmente. E também de um osso, quando quebrava, é uma palavra usada na literatura médica ali da grega, e então um osso quebrado vai ali curar, vai restaurar. Esse deve ser o nosso objetivo, certo? Está sendo uma bênção mesmo essa lição. Até no início dela a gente estudou sobre a graça de Cristo, né, que ela me coloca numa posição que iguala as outras pessoas, né? Agora nós estamos estudando dentro da igreja as pessoas que caem, ou seja, pessoas assim como eu, que estão numa luta espiritual e que hoje elas têm a oportunidade de buscar Cristo, mas não conseguem. Talvez esse problema do irmãozinho, que a Marla falou, que está lá no bar, é a luta dele. Né? E Deus é tão especial, tão bom, que Ele usa eu e você como joias preciosas para revelar o amor dele para essas pessoas. Exatamente. E Daniel, a gente vai continuar esse assunto depois do intervalo, a gente vai voltar já rapidinho aí, mas eu ainda queria deixar com você o código de hoje, _eu_quer que eu olhe o _eu, problema, não o _eu. Responde pra gente, cada traço desse tem uma letra para você completar essa frase. Eu espero você no segundo bloco. Até já. E o Código Aberto está de volta, corre para a sala, corre para frente do computador, porque o programa de hoje tem um assunto muito interessante. Estamos falando como tratamos os irmãos quando eles caem. A igreja é uma família e como você tem tratado os membros dessa família. Não se esqueça que você tem um código para desvendar, um código para abrir hoje. E eu digo mais uma vez para você, tá aí na sua tela, traço, esse primeiro traço tem que preencher com alguma letra aí. Então, eu, quer que eu olhe o eu, problema, não o eu. Preencha com letras aí e dê sentido a essa frase, porque os meus convidados estão aqui sem saber o que é isso. Você já... Não faço a mínima ideia. Também não. Dessa eu não sei também. Dessa não sabe? Porque essa não foi você que fez, né? Não foi eu que fiz. Olha eu só. também não vi, então não sei. Então eu preciso que algum de vocês desvende esse código junto com o pessoal de casa. Vocês não vão concorrer ao brinde. Só quem está em casa e vai tuitar aí para @códigoabertoNT. Vocês sim. Só que se vocês no meio das perguntas tuitarem no celular aí, vocês talvez podem ganhar os prêmios de hoje, que são os 2 DVDs. O DVD Salmos. Eu acabei não falando, eu acho, da outra vez. Eu mostrei, mas não falei. Não sei. DVD Salmos e o DVD do Arautos do Rei. 2 DVDs para você hoje. Se tuitar pra gente aí, @códigoabertoNT, a resposta do código de hoje. Pessoal, a gente estava falando então sobre como tratar pessoas que caem. Realmente esse é um problema muito sério nas nossas igrejas. A gente não sabe tratar bem as pessoas. A gente chega criticando, chega fofocando, falando mal, detonando a pessoa. E realmente não é isso que Deus quer. Como será que os nossos jovens estão encarando esse problema? A gente vai agora para o Giro Universitário. Você tem acompanhado várias faculdades adventistas participando aí com a gente, falando sobre temas que são pertinentes ao nosso estudo, do nosso guia de estudos. Vamos hoje conhecer mais uma universidade. Vamos lá então ao Giro Universitário de hoje.
O Giro Universitário de hoje foi parar no Instituto Adventista Paranaense, que fica localizado no interior do Paraná, em Ivatuba. O IAP oferece ensino básico e graduação em regime de internato, onde os alunos desenvolvem atividades acadêmicas de excelente qualidade, pois contam com completa infraestrutura em salas de aula, amplas bibliotecas e laboratórios. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. Na sua opinião, como os cristãos devem reagir quando um irmão cai em algum comportamento pecaminoso? Quando as pessoas caem, nós temos uma forte tendência de criticá-las, de dizer para elas o caminho certo a seguir. Mas isso deve ser feito com mais puro amor. Você deve mostrar para as pessoas que, apesar dos defeitos dela e de sua queda, ela continua sendo amada. Nós devemos, assim como Jesus, aconselhar o nosso irmão com amor. Porque o amor faz toda a diferença. Se nós formos falar para o nosso irmão que ele está fazendo alguma coisa errada apenas para querer nos achar certos, isso não vai fazer diferença alguma na vida dele. E a partir do momento em que nós colocarmos o amor na nossa vida e mostrar para essa pessoa que caiu que ela é uma pessoa amada, com certeza a gente vai conseguir fazer o que Cristo fez. Então, na minha opinião, você não deve criticar, e sim ajudar a pessoa e orientá-la no caminho certo. Nós, quando soubéssemos que alguém pecou, nós deveríamos, primeiramente, orar para que a gente não saísse falando para todo mundo o pecado daquela pessoa e para a gente não pecar também. A nossa postura deve ser a de orar por esse irmão, deve ser de conversar com ele, se você tem intimidade, para chegar até essa pessoa e falar, olha, você fez isso e isso está errado. Eu acho que você pode sim chegar nessa pessoa, explicar para ela e tentar ajudá-la de alguma forma. Quando você vê um erro de outra pessoa, você vai e comunica aquele erro para outra pessoa. Já seria o que se considera um erro. Se constitui um erro, porque segundo a Bíblia nós temos que ir ao irmão e tentar convencê-lo de que ele está errado. Nós não devemos criticá-lo, e sim procurar ajudar de alguma maneira, para que assim ele venha não mais cair nesse mesmo pecado e que ele possa estar sabendo, às vezes, o que é o certo e o que é o errado. Eu sei que uma coisa é certa, dentro desse complexo, dessa complicação, você fofocar, falar daquele irmão para outra pessoa sem antes ter tentado um contato com ele, é um erro. Porque a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Ele se colocou no nosso lugar, veio aqui e ele soube como a gente se sente, o que levou a gente a cometer os pecados, porque ele viveu tudo isso. Então a gente seguindo o exemplo de Cristo, se colocando no lugar das pessoas, a gente vai saber como se portar, como orar por elas, como conversar e aconselhar, para que eles possam voltar para o caminho certo e fazer as coisas corretas segundo a vontade de Deus. Isso aí, muito obrigado aos jovens adventistas aí, universitários do IAP, Instituto Adventista Paranaense. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre essa instituição acessando o endereço que está aparecendo aí no seu vídeo, exatamente agora. Gente, se todo mundo seguisse o que esses jovens falaram aí, nós precisamos seguir, né? A gente tem um problema muito sério de sempre olhar para os outros e às vezes de não enxergar a nossa falha. Então, olha esse povo aí falando mal do pecado dos outros, sendo que eles estão pecando também ao levantarem fofoca ou apenas disseminarem aquela história que não deveria ser disseminada. Eu acho que o nosso melhor exemplo de como a gente deve agir, não só com a pessoa que erra, que está em pecado, mas também com pessoas que estão criticando, e na verdade também estão em pecado ao se acharem melhores que os outros, vem exatamente de Jesus, quando ele falou, no caso de Maria Madalena, que queriam apedrejá-la por conta do adultério. Ela estava errada, ela tinha adulterado, mas ao mesmo tempo, aqueles homens também estavam errados, porque eles estavam, primeiro que eles estavam querendo colocar Jesus numa encruzilhada, segundo, que eles estavam se achando os caras para poder fazer aquilo. E aí vem a postura de Jesus para os dois tipos de pessoas. Primeiro, para o tipo de pessoa que às vezes chega e fala, tá vendo, sabia que ia dar nisso, não falei? E aí vem o primeiro exemplo de Jesus. Quem nunca pecou, quem não tiver nenhum pecado,
que atire a primeira pedra. Ou seja, queridão, tá todo mundo na lama, você também é um pecador, você vive errando. A hora que o negócio cair para o teu lado, vai ficar feio para você também. Então, é melhor você segurar a onda. E aí vem como você se comporta com aquele que pecou, que no caso é Maria Madalena. Jesus falou, eu também não te condeno, eu não vou ficar condenando você no sentido de que, olha, eu não vou ficar colocando o dedo na sua ferida, não. Você é pecadora? Tá certo. Só que é o seguinte, vai e não peca mais, porque isso que você fez está errado. Ou seja, você trata a pessoa com amor, você fala, eu te aceito, você realmente pecou? Ok, peça perdão para Deus, mas você não deve fazer mais isso, entende? Eu acho que o melhor exemplo de como tratar esses dois tipos de pessoas vem do próprio Jesus. É estender, né, a graça de Cristo para as outras pessoas também, que também estão na mesma situação que a nossa, né? Com certeza. E não fechar, né? Exatamente, a gente tem que olhar para a gente. Até enquanto o Leite falava aqui, eu estava bolando a próxima pergunta, e a pergunta que eu bolei foi assim, vocês têm algum caso, já viram na igreja de vocês algum irmão que faz isso? E olha só, eu pensei num terceiro, que é o nosso problema, a gente sempre pensa em alguém, mas eu não pensei em mim. Será que eu, será que você, será que nós não estamos fazendo isso também? Então, até ao bolar a minha pergunta, eu estava pensando numa terceira pessoa que faz isso. Não, a gente tem que olhar para a gente, se nós estamos fazendo. Você que está em casa ouvindo essa discussão, talvez você pensou, eu conheço alguém que faz isso. Eita, aquela irmãzinha lá da igreja, aquela ali gosta. A gente nem pensa na gente, a gente ouve um sermão. Eita, eu conheço uma pessoa que precisava estar aqui para ouvir esse sermão. A gente pensa no terceiro, a gente não pensa na gente. E exatamente aqui, o que em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 1, no finalzinho do versículo, foi o que foi dito aqui, depois de falar do pecado dos outros, aí diz assim, cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Eu queria falar um pouquinho que a gente tem que olhar para nós mesmos. E aí eu acho interessante que no mesmo aqui, né, Gálatas 6:3, Paulo diz assim, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ou seja, cara, não tem coisa pior do que você estar se enganando a si mesmo, porque você não tem sequer a capacidade de perceber que você está no erro. Então, quer dizer, você não tem nem como melhorar, porque você não sabe que você está errado. Você não se coloca consciente disso. E aqui, quando Paulo também fala a parte de não cair em tentação, é para a gente não se orgulhar de nossa posição perante a queda. Que a gente fala assim, você corrigiu? Eu agora estou corrigindo meu irmão. Olha, eu sou muito melhor que ele, eu estou aqui para ajudá-lo. Não, a gente tem que cuidar com a intenção que se a gente se orgulhar e se achar melhor que ele, a gente já vai estar pecando também. Ele comenta isso aí no verso 4. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo. Ou seja, essa palavrinha, orgulho, ela tem fechado portas de corações para a graça, né? Interessante isso. Tipo, acho que talvez a pior coisa, não só nesses casos, mas em qualquer situação da vida, é quando a gente olha as pessoas de cima para baixo, entendeu? A gente precisa se olhar no mesmo nível. E principalmente a gente só consegue fazer isso quando a gente olha para cima para ver o que Deus tem feito por nós. E a gente vê que todos nós estamos na mesma situação. E cada um tem uma tentação diferente, né? Um pecado diferente. Exato. A gente não pode ser que nem aquele irmãozinho que foi lá beber e caiu em tentação, mas a gente pode ter outro pecado. Então, é um pecado diferente, mas todos nós somos pecadores. Quem somos nós para nos orgulhar de alguma coisa? Exatamente. E falando de orgulho, então, eu queria ler com vocês alguns textos aí. Quem que pode ler para a gente 1 Coríntios 10, 12, depois Mateus 26, 34. 1 Coríntios 10, 12, diz assim, bem, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Você está em pé, mas pode acontecer algum probleminha e você... Então você que estava criticando, agora você vai ser criticado, né? Talvez. Enquanto a gente estava comentando aqui as últimas coisas, eu pensei assim, acho que o melhor verso que simboliza isso é aquele negócio, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Como é que você queria que uma pessoa te tratasse se você estivesse na mesma situação, entendeu? Você ia querer que a pessoa ficasse te apontando a ferida e falando? Ninguém gosta que fique apontando nada, né? Entendeu? Quando a gente se coloca na situação do outro, que a gente pensa, beleza, e se fosse comigo, o que é que eu gostaria que fosse feito? Às vezes a pessoa pensa, não, mas peraí, no meu caso seria diferente. Não, é igual. Exatamente. Outro texto lá de Mateus 26, 34, e vou pedir que alguém já procure 2 Samuel 12, de 1 em diante ali, até um pedacinho ali. Eu vou ler então Mateus 26, versículo 34. Aqui está sendo o caso de Pedro, né? Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante,
tu me negarás 3 vezes. O que está sendo dito aí? Então, Pedro era um dos que andava mais perto de Jesus, estava ali o tempo inteiro. E Jesus falou assim, olha, cuidado, você vai cair em tentação. Você cuidado, e mesmo assim... Ele disse que não, ele disse que não ia cair. Falou, não vou cair, imagina. Eu sou muito bom, eu sou um cristão exemplar, eu sou discípulo de Jesus. Ele respondeu, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos fizeram o mesmo. Mas quando chegou o momento, né? Quão frágil é o ser humano, né? Eu falo o que eu não quero fazer e eu faço. Essa era a luta de Paulo. E a luta que eu também tenho, você também tem, todos nós temos. E é por isso que a gente precisa ser humilde, né? Porque tem aquele ditado, né? Quanto maior o salto, maior o tombo. Então, quanto mais você acha que você é bom, com certeza a tua queda vai doer muito mais. Com certeza. Por isso que a gente tem que orar e vigiar o tempo inteiro, né? Porque qualquer momento pode cair alguma coisa que a gente nem imaginou que ia cair. Então é uma coisa diária, a cada minuto, a cada segundo. E não é fácil, uma hora a gente vai cair. Então a gente não pode de forma alguma ter orgulho. E 2 Samuel, que texto é esse aí? Capítulo 12, de 1 a 7, mas não precisa ler tudo não. Vai lendo, a gente vai sentindo aí. Legal. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar ele, disse Davi, 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas, bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira por quanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Gente, essa história é absurda. Como é que ele podia estar tão indignado com alguém, com um terceiro, naquela história ali, naquela parábola criada ali pelo profeta Natã, sendo que era ele. Ele não estava enxergando o pecado dele, mas ficou indignado com o pecado do outro. Por que isso? É uma loucura isso, porque eu assisti faz algum tempo um filme chamado Davi e Betseba, né? E é um filme que conta essa história aí de Davi e Betseba. Lógico, o nome do filme é esse, né? Mas, enfim, eu nunca tinha visto esse filme. E aí, nessa hora que Natã chega, na Bíblia a gente às vezes lê, a gente não entende algumas coisas, né? Mas no filme ficou claro para mim um negócio. Parece que é historinha de criança quando a gente às vezes está lendo a Bíblia. Mas não é. É assim... As pessoas chegavam o tempo todo para se consultar com o rei e jogar casos para ele. Então, essa história é como se... Natã conta como se acontecesse mesmo. Rei, é o seguinte, eu tenho um caso para você aqui. Resolva para mim. Resolva para mim o que vai acontecer. Quando ele termina de contar, Davi fica doidão. Fala, esse cara merece morrer. Só que é o que você falou. Ele estava tão cego para o próprio pecado dele que ele não percebeu o tempo todo que em todos os pontos que Natã colocou nessa parábola, ele estava falando o tempo todo dele. A cordeirinha era a mulher que ele tomou do outro homem, matou o outro homem. Então, gente, a gente não cai nesse perigo de estarmos cegos para os nossos pecados e só enxergarmos uns dos outros. Por que isso acontece? Porque a gente olha para os outros, não olha para a gente. Eu tenho um caso prático que aconteceu comigo esses dias. Eu citei que eu rejo coral de adolescentes lá no IAN, e a gente estava fazendo um ensaio, né? E a música era sobre como Deus nos aceita, como nós somos, nós devemos pedir perdão, falando sobre a graça. E o pianista, na primeira vez que a gente passou a música, ele se atrapalhou no meio da música, falou assim, olha, não é aqui, tá. Aí eu mostrei para ele. Aí eu falei, Deus aceita a gente não deve tratar o pecador apontando o dedo e corrigindo e falando grosso, não, a gente deve tratar com amor. Acabei de falar isso, a gente foi passar de novo, me errou de novo. Se você errou de novo! Aí eu respirei e falei assim, eu acabei de fazer o que eu acabei de criticar aqui, que eu ia fazer. Então, é uma coisa assim que a gente tem que cuidar muito, porque a qualquer momento a gente pode cair. Eu vi um segredo aqui no verso 13 do próprio capítulo 12, que depois de toda essa orientação, né, que o próprio Natã falou para Davi, ele falou verso 13, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Olha que bonita a história, o orgulho contra a humildade.
né, ele se fecha com o coração amargo e aponta o dedo para aquele caso. E nesse caso agora que Natan revela o pecado dele, porque até então essa história revela que Davi matou, Davi enganou, Davi mentiu. E Deus agora fala, tá vendo? Olha, você não é ninguém. E ele fala, eu pequei contra o Senhor. E é isso aí, precisamos cuidar para não cairmos no orgulho. Temos que ter o contrário, temos que ter humildade. E é sobre isso que vamos falar no próximo bloco. Lá em Gálatas, Paulo diz que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. O que ele quis dizer com isso? Não se esqueça que nós temos o código, então, que será desvendado no comecinho do terceiro bloco. Agora, do nosso último bloco, eu preciso que você desvende para mim. Está aparecendo aí na sua tela. Você vai completar os espaços vazios aí, os traços por outras letras que vão dar sentido a essa frase, vão formar palavras. Então, traço eu, traço, quer que eu olhe o traço eu, problema, não o traço eu. Twitter pra gente, @códigoabertoNT. A gente se vê no próximo bloco. Não sai daí, a gente já volta. Olá, a nossa dica cult de hoje está muito especial. Você sabia que antes de Jesus voltar ao céu, ele expressou um último desejo? Ele disse, amem-se uns aos outros como eu vos amei. E aí, temos sido um povo amoroso? A gente sabe amar de verdade mesmo e até quando observa os mandamentos de Deus? A dica cult de hoje, de Dwight Nelson, é o 11º mandamento. Aqui o autor faz perguntas que vão te fazer pensar no conceito de amor e no termômetro de amor para a sua vida. Será que você tem expressado esse amor de fato e de verdade? Quer saber mais? Quer saber como ter acesso a esse livro? Acesse o nosso blog. A nossa dica cult de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra na semana que vem. O Código Aberto está de volta e nós temos um presente para você. Você quer continuar estudando a Bíblia, os assuntos tão importantes que nos levam a Deus e à salvação? Eu quero apresentar para você então o Guia de Estudos A Bíblia Ensina para Jovens. Você pode receber agora mesmo aí na sua casa, se você então escrever por esse endereço que está aparecendo aí na sua tela. Pegue uma caneta, anote no seu celular, escreva pra gente e você vai receber gratuitamente esse guia para você estudar sobre vários assuntos da Bíblia e estar cada dia mais perto de Deus. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e com certeza esse guia de estudo será maravilhoso aí na sua casa, vai te ajudar bastante a compreender as Escrituras Sagradas. Mas eu quero saber agora quem que conseguiu desvendar o código de hoje. Você tem só alguns poucos segundos aí para desvendar, para abrir o nosso enigma de hoje, que é traço eu, traço, quer que eu olhe o eu. Não, o traço eu, problema, não o traço eu. Eu vou perguntar aos meus convidados que estão com uma cara assim, não sei se é de cansaço, se é de sono, né? Não, na verdade eu tô tentando entender filosofando. o que é o traço. Eu prometo pra você, é que eu não anotei aqui. É porque vocês não estão visualizando aqui, não, né? mas então... é que eu também não tô anotando, eu fiquei pensando, o que é traço eu, traço, não tracei a ideia. Tá não tracou a ideia. Alguém aí conseguiu pegar alguma coisa? Eu aí? acho que os dois primeiros eu consegui, o resto não deu conta não. Não deu conta deu aí, tempo, tá bom? não. Então, pessoal, você tem alguns segundinhos aí, @códigoabertoNT, Twitter pra gente, você tem mais quantos segundos aí? 5. Mais 5 segundos, 4, já acabou? 3, 2, 1, foi. Agora. Ah, você segue aí, né? É que eu lembro que você falou 5 segundos, acaba em 1 geralmente, né? Geralmente tem que acabar rápido, assim, pra surpreender as pessoas. Pessoal, encerrou então o tempo de você twittar pra gente. Obrigado pela sua participação. Quem acertou aí vai ganhar então esses 2 presentes maravilhosos, sensacionais aí. DVD Salmos e o DVD O Dia Enfim Chegou, do Quarteto Arautos do Rei. Uma casadinha aí pra você. Uma só pessoa vai ganhar isso aqui. Então vamos lá. Meu amor, qual que você acha que aí foi? Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar sobre criticar as pessoas. Eu acho que começa com, né, traço eu de novo. Traço eu, traço. Eu acho que é meu Deus, seria? Deus. Aí veio de novo. É que vocês não estão vendo aqui. Vocês podem passar aqui, vamos lá, dá uma olhadinha aqui nessa colinha aí. Então, Deus quer que eu olhe
O seu problema, não o meu? O meu problema, não o seu. O contrário aí. Olha, parabéns para você que acertou. Então, a resposta está aí aparecendo agora no seu vídeo. Deus quer que eu olhe o meu problema, não o seu. Tá apontando do outro, olhar o meu, né? É exatamente o que a gente está falando, da nossa dificuldade de olhar pra gente e ver o que a gente precisa mudar, não as coisas, os defeitos das outras pessoas. Parabéns a você que acertou. Até o final do programa, o Twitter do Código Aberto aí vai twittar para você o vencedor entre aqueles que acertaram, aquele que foi sorteado e vai então levar hoje para casa o DVD Salmos e o DVD do Arautos do Rei, 2 grandes prêmios aí. Mas a gente está falando então desse problema da gente olhar sempre pro problema dos outros e do nosso orgulho. Fala, Leite. Não, eu tô pensando aqui, é uma coisa muito complexa, né? Porque ao mesmo tempo que, por exemplo, a nossa frase fala, Deus quer que eu olhe para o meu problema e não para o seu, aí a gente tem a frase de Paulo aqui falando, olhem, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês devem restaurá-lo com mansidão. Cara, como é que você faz isso? Entende? É um negócio assim, tipo, beleza, não aponta, mas ao mesmo tempo, se você vê, você precisa ajudar. Então, eu fico pensando... Tem como uma missão também. É um negócio diferente. E aí eu fiquei pensando, eu não lembro agora se isso é bíblico ou se é só um ditado, mas eu acho que é bíblico, que a coisa é boa. Você só pode repreender alguém se você também tem disposição para ajudar essa pessoa. Ou seja, a gente deu, no início do programa de hoje, você falou do caso do irmãozinho lá, que de repente se vê um irmão que está bebendo uma bebida alcoólica no bar, e ele é cristão. Eu fico pensando, você só pode falar para ele e poder tentar dar algum conselho, se de repente ele falar, eu tenho um problema, você pode me ajudar? E você fala assim, eu posso. Que legal. Eu posso te ajudar, eu posso, sei lá, levar você no Alcoólicos Anônimos, eu posso conversar com você e com a sua família, eu não sei que dificuldade você está passando, você está com dificuldade financeira, você precisa de um emprego, eu vou ajudar você a procurar um emprego. Agora, se você acha que você só pode chegar e falar do problema dele, e ele fala assim, tá certo, eu tenho um problema, você pode me ajudar? Então, irmão, estão me chamando ali, daqui a pouco eu volto. Ou então assim, eu vou orar por você, né? Como se oração fosse escapatória para eu não ter que me envolver. Eu vou orar e Deus resolve. Tirar o compromisso, né? Exatamente. Jesus, ele falava mesmo, não deixa a responsabilidade para quem quer, não. Assuma você. Né? Puxa a sua camisa para cima e vamos embora, né? Vamos ajudar quem precisa. Então, isso seria, então, levarmos os fardos uns dos outros, que lá está falando em Gálatas capítulo 6, do 2 até o 5. Seria isso, então, levar os fardos uns dos outros? Eu imagino que sim. Eu acho que, para antes de tudo isso, antes de você ir fazer o bem, né, tratar as pessoas com amor, eu preciso entender o que é o amor. O amor é Cristo. Né? Eu só consigo fazer o bem, eu só consigo amar esse irmãozinho se eu realmente entender quem é a solução do problema dele. Porque senão eu vou trazer honra e glória para mim. Olha, eu ajudei 300 pessoas ontem, eu dou 90% do meu salário para os pobres. Poxa, eu estou fazendo uma imagem de mim maravilhosa e eu esqueço de revelar quem realmente tem que ser levantado e exaltado por causa disso. Eu estou tentando pensar em termos práticos, como seria se levar os fardos, né? Que a gente levar os fardos, mas na prática, como é que funciona? Aí, voltando ao caso do irmãozinho do bebendo, né? O irmãozinho está sendo usado bastante hoje. Aí. Esse irmãozinho está bebendo bastante, inclusive, viu? Não, foi uma vez só, tá? Aí a gente conversou com ele e falou assim, pois é, ele abriu o coração para você, tudo hipoteticamente, né? Mas é que é difícil, minha irmã. Toda vez que eu saio do trabalho, eu passo aqui na frente do bar, eu sinto tentação. Aí você pensa, então vamos combinar o seguinte... Vamos sair junto do trabalho? Eu saio com você, a gente vai junto e vai conversando? Você não está ajudando ele a vencer a tentação? Você está vendo companhia, você liga para ele. Não, se você mora longe, não, eu vou ligar. Que hora você sai do trabalho? 6 horas, tá? Eu vou ficar no telefone até você chegar em casa. É uma forma de ajudar a levar o fardo, não é? Poderia parecer loucura isso hoje. Alguém ir até tal ponto para alguém, certo? Tem até uma música, aquela Esse é o Meu Querer, a música do Paulo César Baruch, que, né, que ele fala uma frase na música lá de fazer o que já não se faz. Porque ninguém faz isso. Você ir lá atrás da pessoa para sair com ela, para ela não passar pelo bar, sabe? Gente, como é gostoso ajudar as pessoas. Será que a gente está fazendo isso pelas pessoas? Eu acho que a gente não vê isso constantemente. Tanto é que é o que você falou, assim, fazer o que já não faz. Mas a gente precisa fazer isso, a gente precisa ter isso no coração. E a gente só tem isso no coração quando a gente está em contato direto com Deus a cada segundo. E também aqui, continuando nos nossos versos em Gálatas, diz que se levarmos os fardos uns dos outros, teremos cumprido a lei de Cristo. O que esse verso aqui está tentando dizer?
que se a gente então amar as pessoas, a gente já falou sobre isso, a gente não precisa mais guardar a lei? Não, a gente já deu, não precisa mais. A gente já explicou direitinho que isso aqui não significa isso. A lei de Deus é eterna, ela perdura, mas qual que é o sentido aqui? Se a gente levar os fardos, então nisso a gente tem cumprido a lei de Cristo. O que isso quer dizer? Imagino que a lei de Cristo seja a lei do amor. Afinal de contas, Cristo é Deus. E a Bíblia já diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. Então a gente precisa exatamente fazer isso. Ao carregar os fardos dos outros, a gente está demonstrando o amor que Cristo demonstrou por nós. E é lógico, quando até no nosso estudo, no nosso guia aqui, ele fala o seguinte, ao levar os fardos dos outros, existem alguns fardos que as pessoas podem nos ajudar a carregar. No entanto, existem outros que nenhum ser humano pode carregar para nós, como o peso de uma consciência culpada, o sofrimento e a morte. Para esses, nós precisamos contar com a ajuda de Deus somente. E realmente, as pessoas podem até ajudar a gente. No caso do irmãozinho, falar dele de novo, a gente pode até ajudar ele a fazer várias coisas, um caminho alternativo, levar para algum lugar, dar o suporte que for necessário. Se depois de um tempo, ou até mesmo durante todo esse período, ele mesmo não quiser mudar alguma coisa nele, e querer mudar alguma coisa nele é buscar a Deus para que essa mudança aconteça, de nada adiantou. Que legal. A gente tem alguns minutos para a gente terminar o programa, mas eu queria comentar ainda o versículo 5, lá no finalzinho. A gente falou que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Mas aí no finalzinho, o versículo 5 diz, pois cada um deverá levar a própria carga. Como assim? Diz que era para a gente levar a carga dos outros. E agora está dizendo para a gente levar a nossa própria carga. Qual que é o sentido disso aqui? A gente tem que entender que no português a palavra é a mesma, mas no original a palavra é diferente. Então o próprio guia de estudo ele fala isso. Ele esclarece. Na lição de terça-feira, fala que a carga que Paulo cita que a gente deve ajudar a carregar o irmão é a carga de uma grande distância, uma carga tão pesada que a pessoa não vai conseguir carregar sozinha. Pode ser, por exemplo, uma tentação, uma falha moral, uma doença física, algum distúrbio, alguma coisa que a gente pode ajudar. Agora, essa outra carga que cita, que cada um deve levar a sua, é a carga como se fosse a mochila de um soldado ou uma mulher grávida. Ninguém pode ajudar a grávida a levar a sua própria barriga, só ela mesma. Então, tem coisas que só mesmo a própria pessoa pode levar, com a ajuda de Deus, é claro. Paulo, ele usa a expressão, nas traduções mais atuais, eu uso uma luva de boxe, né, eu me esmurro, porque depois de levar a mensagem para os outros, eu mesmo não venho a cair. Então, apesar de assumir uma responsabilidade com você, que é o meu próximo, que eu te amo, porque eu me amo também, né? E eu, acima de tudo, a Cristo, eu devo fazer de tudo para que você cresça, né? Então, a essência é essa questão de levar a carga dos outros e se preocupar com a minha, essa responsabilidade dupla, é a sua e a minha. Que legal, gente. Que nós possamos viver isso que nós estamos falando agora. Porque é muito fácil a gente falar, a gente sair daqui, a gente encontra o irmãozinho, né? Que ainda está lá no bar, dizer... sai contando, rapaz, você sabe quem estava... Celular hoje, internet, a gente espalha isso aí, Twitter. Tem gente que usa para o mal, né? Então, que possamos amar as pessoas e que estejamos firmes no Senhor como uma família, porque nós somos uma família. Em algum momento, você vai precisar da minha ajuda, eu vou te ajudar. Em algum momento, eu vou precisar da sua ajuda e vocês vão me ajudar. A igreja funciona assim. E aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu queria pedir a você que você orasse a Deus para que você enxergasse os seus pecados, não os pecados das pessoas que estão ao seu redor. Nós precisamos ser conscientes das nossas falhas. Nós vamos ouvir uma música agora que é baseada no Salmo 51. O Salmo 51, Davi, ele fez logo depois dessa conversa com o profeta Natan, quando ele enxergou que ele era pecador. Ao ver aquela história da ovelhinha, ele pensava que se referia a uma história de uma outra pessoa. Ele ficou irado, indignado, quis matar essa outra pessoa. Mas então o profeta Natan diz, Davi, você é o homem dessa história. Você é o homem que pegou aquela única ovelhinha daquele homem. Quer ouvir o Salmo 51 que você diga, Senhor, eu quero um coração novo, eu quero um coração puro e que eu olhe para os meus defeitos, não para os defeitos das outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa.
tua benignidade, segundo a multidão de misericórdias, apaga as minhas transgressões, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente, purifica o meu pecado, pois ele sempre está diante de mim. Pequei somente contra ti, pequei somente contra ti. De